Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Augusto César Freire. Pois é, língua portuguesa na veia, para gabaritar, para ser aprovado. Pois é, pessoal, olha, hoje nós vamos analisar um elemento muito importante da relação do texto. Nós chamamos isso aqui de figuras de estilos. Já está mais ou menos entendendo o que é, né? Figuras, recursos estilísticos. Também já ficou mais fácil? E se eu disser que são as figuras de linguagem? A relação da conotatividade. Nós vamos entender um pouquinho de denotação e conotação. São os elementos que circundam a relação dos estilos ou a relação do recurso estilístico do texto. Sim, muito importante que isso aconteça. É muito importante que você conheça, que você entenda e coloque para você, coloque na sua agenda esse estudo de figuras de linguagem. Eita, Augusto, figuras de linguagem, eu já vi que são muitas, são poucas, são apenas 28. Existem 28 figuras de linguagem. E vamos analisar aqui, obviamente, não cai as 28, mas é importante que a gente conheça essa estrutura. As figuras de linguagem, elas são elementos que definem uma relação de conotação de um texto, de sentido. Eu estou falando de significados, só que não passa somente por isso. As figuras de linguagem, elas dividem-se em 4 grandes eixos. As figuras que nós chamamos de palavras, figuras de tropos, as figuras de pensamento, as figuras de sons e as figuras de sintaxe, as figuras de construção. São essas as que mais aparecem lá na prova do teu concurso. Pois é, sim, as figuras de sintaxe ou figuras de construção são as que mais aparecem. Não podemos negligenciar nenhuma das outras figuras de linguagem. Tanto as figuras de palavras, quanto as figuras de pensamento e as figuras de sons, que aparecem muito em textos literários. A assonância, a aliteração, são elementos de sons, figuras de sons, que perfazem a análise interpretativa denotativa de um texto de um texto literário, seja um poema, seja uma música. Sim, então estão preparados? Pega teu material e vamos entender agora figuras de linguagem aqui no CEPEM, o melhor e maior curso do Brasil. Segue o fluxo, vamos embora, preste atenção. Olha só, na figura aí, como eu disse a vocês, essas figuras elas trabalham com figuras semânticas, figuras sintáticas e figuras fonéticas. As semânticas são as de palavras e as figuras de pensamento. Essas são as chamadas figuras semânticas. As figuras de sintáticas, ou as figuras de sintaxe, ou também chamadas de figuras de construção, são muito importantes. Elas estão ali dentro de um texto, uma relação textual, e elas fazem esse modelo aí de quê, gente? Esse modelo de figuras de... Esses modelos que nós chamamos de conotação, esses elementos conotativos dentro de um princípio sintático. Por exemplo, se a frase está em ordem direta, está em ordem inversa, se há uma elipse, se há um zeugma. São esses elementos que nós vamos estudar hoje, tá? E as figuras fonéticas são as chamadas figuras de sons, tá certo? Para iniciar, eu trago para vocês um texto completamente conotativo. Eu tenho aí perigo, depressão na pista. Olha os infelizes. Olha a qualidade das criaturas que estão fazendo o meme. O meme já nasce pronto aí, né? Depressão na pista, denotativamente falando, seria aí, na verdade, o que nós chamamos aí dessa depressão na pista, seria, na verdade, um pequeno afundamento, né? Ou seja, quando a pista ela traz algumas irregularidades, ou seja, não traz uma relação linear. Então, esta depressão, na verdade, essa queda na pista de forma denotativa, foi utilizado pelos camaradas como depressão, quando a palavra depressão ela tem um sentido puramente denotativo, mas quando essas criaturas aparecem, bota lá a mão na cabeça, com o sentido de que estão todos, né? Todos aí, de uma certa forma, depressivos do ponto de vista, aí agora, não mais da pista, mas a questão
do sentimento, a questão do seu intelecto ou da sua relação psicológica, aí essa palavra depressão ganha uma outra conotatividade, ganha um outro significado. É essa relação que nós vamos estudar hoje, tá certo? Então esses três trapalhões que estão aí na ida falam, olha o golzinho lá parado, eles pararam o golzinho, certamente a mala desse gol tá cheia de cooler e de bebida, você vê. Olha os camaradas, deve ter saído da praia, olha como estão, em trajes completamente de banho, de gente que saiu para tomar uma mesmo, não é? Mas eles param e fazem o meme, né? E aí ganha o Brasil aqui na tela do CEPEM. Então olha só, gente, vamos entender um pouquinho dessa relação de compreensão, de denotação e conotação. Bem, as figuras de palavras, ou seja, aquelas que nós chamamos de figuras de tropos, elas são chamadas aí, ó, de metáfora, comparação, prosopopeia, sinestesia, catacrese, metonímia, a perífrase, a antítese, o paradoxo, o eufemismo, a hipérbole e a ironia. Augusto, pelo amor de Deus, são quantas? Pois é, vocês viram aí, ó, 12. Vocês viram 12. 12 figuras de palavras. Metáfora, comparação, prosopopeia, sinestesia, catacrese, metonímia, a perífrase, a antítese, o paradoxo, o eufemismo, a hipérbole e a ironia. Augusto, pelo amor de Deus, cai tudo isso? Não, mas é sempre bom ficar atentos. São palavras que eu preciso ter uma relação íntima aí de significação, porque quando aparecerem essa palavra ou o sentido que elas querem trazer, você de cara tem que determinar aí a resposta. Quer ver? Vamos entender aí, vamos começar pela metáfora. Metáfora, na verdade, é o emprego de um termo com o significado de outro, em vista de uma relação de semelhança entre ambos. É uma comparação sem um elemento comparador. Quais são os elementos comparadores? Parece, que nem é um elemento comparador também. Certo? Então, sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Chico Buarque de Holanda traz isso, ó, sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Seu corpo é um cadeado, na verdade, o corpo ele pode ser um cadeado? Não. Eu estou fazendo a comparação do corpo a um cadeado. Como esta comparação está sem um elemento comparador, sem um como, parece, que nem, parecido, então, na verdade, ele é chamado de metáfora. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Eu tenho um texto do grande Boca do Inferno, o Gregório de Matos, poeta do barroco brasileiro, não é isso? Era considerado o Boca do Inferno, seu apelido era Boca do Inferno porque ele falava mal de todo mundo, né? Era um camarada com uma estrutura incrível. Dizem até que muitos, por conta dessa sua rebeldia toda, muitos poemas que não foram assinados, mas encontrados depois, creditaram ao pobre do Gregório. Então o Gregório levou a fama por essa rebeldia e também pela estrutura literária que ele utilizava, era de uma certa forma muito parecida, muito fazer uma relação aí. Então vamos lá, preste atenção. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, tem uma relação aí de uma comparação, sem um elemento comparador, certo? Essa relação de sol e luz, né? Essa comparação do sol e da luz, como não tem um elemento comparador que o sol se parece, o sol é parecido, é que nem a luz, então tem uma relação de metáfora, tá certo? Bem, a comparação, que é a mesma coisa da metáfora, qual a diferença? É que na comparação eu vou ter o conectivo comparativo, feito, tal qual, que nem, assim como, é melhor, é pior, é mais, é menos, parece, lembra, certo? Faz alusão, uma palavra que também é um indicativo de uma comparação. Por exemplo, e há poetas que são artistas e trabalham no versos como carpinteiros nas tábuas. Ele está comparando o quê? O poeta, certo? O trabalho do poeta ao trabalho de um carpinteiro, mas observe que tem a palavra como. Como é uma comparação. Se é uma comparação, não é uma metáfora pura, ela é uma comparação. Cuidado, as bancas gostam de prestar esta homenagem aos desavisados. Comparação e metáfora
muito parecido, muito iguaizinho lá, só tem um problema, tem que ter, se não tiver elemento comparador, é metáfora, se tiver elemento comparador, ele é uma comparação, tá? Prosopopeia, anotem aí, também pode ser chamado de personificação. O que é personificar? O que é dar um elemento de prosopopeia? Quando você dá características de elementos, olha para cá, de elementos animados, elementos com vidas, a seres inanimados, a seres sem vidas, ou quando você dá características racionais a seres irracionais, do tipo, um passarinho me contou. Ora, um passarinho me contou, você está dando características racionais a um elemento completamente irracional que é um passarinho. Isto é chamado de prosopopeia, também chamado de personificação. As paredes têm ouvido, cuidado, as paredes têm ouvido, né? Roberto Carlos escreve uma música dizendo assim: quando cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu, latindo. Sorrir é um elemento atribuído somente a seres racionais. Quando você traz a seres irracionais, nós temos aí um princípio de uma prosopopeia, ok? Então vamos lá, preste atenção. A cidade maliciosa de olhos de ressaca, que das Índias guardou a vontade de andar nua. O grande Ferreira Goulart escreve isso aí, ó, a cidade maliciosa de olhos de ressaca. Eu estou, de uma certa forma, maliciosa, é uma característica que não dou a um ser inanimado, somente a seres animados e a seres racionais, porque a malícia tende a ter um princípio de racionalidade. Só é malicioso quem consegue compreender, quem consegue interpretar, quem consegue fazer aquilo com uma intenção. Então, neste caso, na verdade, é dar características racionais a seres irracionais, ok? Isto é uma prosopopeia, tá bom? Mas tem mais. Anotem esse nome, sinestesia, elementos sinestésicos. Sinestesia, você lembra que existem 5 sentidos. O sentido de quê? Preste atenção. O sentido de visão, olfato, paladar, tato. Não é isso ou não, gente? Vamos lá. Você tem visão, você tem olfato, você tem audição, você tem paladar, você tem tato. Esses são os 5 sentidos que compreendem a estrutura dinâmica da nossa vida. Quando você mistura esses sentidos, você traz uma relação sinestésica para o princípio, para o processo. É uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais diferentes. Por exemplo, recebeu um doce abraço da namorada. Recebeu um doce abraço da namorada. Doce é paladar e abraço é tátil. Quando você mistura esses dois, traz um elemento de que, gente? Um elemento sinestésico para o processo. A luz crua da madrugada invadia meu quarto. Luz é um elemento completamente visual. Crua é paladar. Luz crua, você traz aí um elemento sinestésico. Então, esse doce abraço, um abraço amargo, não é isso? Esse beijo amargo. O beijo, o beijo é uma relação tátil, tá certo? Então tem que ficar ligado nesse elemento. É um elemento sinestésico que aparece muito nas provas de concurso. Catacrese é outro elemento que aparece em provas como bancas como a UPE-NET. Aparecem muito. Aparece também a catacrese lá nas bancas da FGV. Sim, aparece muito também. Fica ligado. Numa banca chamada IDECAN e ainda numa banca chamada IBFC, pode aparecer também. Como é que eu vou identificar isso aí? O que é uma catacrese? Catacrese é o emprego de um termo figurado por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas. É uma metáfora desgastada pelo uso excessivo. Sentou-se no braço da cadeira, no braço da poltrona. Ora, poltrona tem braço? Poltrona tem braço? Sim, você utiliza, como não tem um nome para substituir, a gente utiliza o nome braço da cadeira, não é isso?
a asa da xícara, o bico do bule, são elementos catacrésicos. Elemento, não me lembro do seu nome, mas ainda vejo as suas eternas maçãs. Maçãs aí são as bochechas, né, do rosto avermelhadas. Como não há uma palavra diretamente relacionada, então nós utilizamos um elemento catacrese. Por exemplo, uma catacrese. O pé da barriga, deu um tapa no pé do ouvido, tá com uma dor na boca do estômago. Já ouviu essa expressão? Pois é, esses são elementos catacrésicos. A asa da xícara quebrou. Xícara tem asa? Então esses nomes que são utilizados de outros para determinar uma relação, determinar aí um significado de determinadas coisas, é uma catacrese. Fica atento, por quê? Porque na catacrese nós temos ainda essas expressões, ó, orelha de livro, dente de alho, o termo engarrafamento usado para designar o congestionamento de automóveis, ou ainda o mais utilizados entre eles, o verbo que, gente, o verbo embarcar. Embarcar é entrar no barco, mas nós utilizamos embarcar para avião, para ônibus, para carro de nós chamamos de transporte por aplicativo, não é isso? Ou seja, motocicleta muitas vezes. Então, na verdade, o que é que acontece? A palavra embarcar é entrar pode ser entrar, na verdade, é entrar num barco. Mas como eu não tenho outra expressão para automóvel, para avião, entre outros elementos, eu vou utilizar o mesmo, então vou utilizar a palavra embarcar. Fica ligado, porque embarcar e engarrafar são dois verbos muito utilizados, muito utilizados aí na composição da relação catacrésica, tá certo? Metonímia. Metonímia é nada mais, nada menos que uma metáfora, mas essa metáfora ela tende a ser a substituição do sentido de uma palavra ou expressão ainda por outra de outro sentido, melhor, por outro sentido, havendo entre eles uma relação lógica. Por exemplo, na metonímia eu tenho aí o autor pela obra, eu tenho ouvir, preste atenção, ouvi Mozart com emoção. Na verdade eu não ouvi Mozart, eu ouvi as músicas, ou a música, a sinfonia de Mozart. Eu leio Graciliano Ramos porque ele fala da realidade brasileira. Eu não leio Graciliano, mas eu leio as obras, Vidas Secas, Os Sertões, desculpa, Vidas Secas, São Bernardo, Memórias do Cárcere, são todas obras do grande alagoano Graciliano Ramos. Continente, ou seja, o continente pelo conteúdo, o que contém, onde está contido. Ele comemorou tomando um copo de caipirinha. Na verdade, ele não tomou o copo da caipirinha, ele tomou o copo que estava contido a caipirinha. É uma metonímia. Copo com copo d'água. Na verdade, não, o copo não é feito de água. Era o bebê, ele tomou o que estava contido no copo. O continente é o copo e o conteúdo, aí a água é o conteúdo, tá? Então a caipirinha é o conteúdo e o copo, ele é o continente, é a troca do continente pelo conteúdo. Nós temos uma relação de metonímia, essa é a minha relação de metonímia. Ainda posso fazer a troca do abstrato pelo concreto. A juventude é corajosa e nem sempre consequente. Juventude aí está por jovens, eu fiz uma relação genérica, eu fiz uma relação do abstrato pelo concreto. A infância são crianças. Então a infância, eu tenho aí uma relação aí de que, gente? De uma metonímia. Mas ainda tem um efeito pela causa, ou ainda vice-versa. As indústrias despejam a morte. O que é que elas despejam a morte nos rios? O que seria morte? Poluição, os elementos químicos, as substâncias químicas que estão dentro desse processo. Com muito suor, o operário construiu sua casa. Ele não construiu com suor. O suor não faz casa, mas o suor aí está por trabalho, está por toda a relação de trabalho para ganhar dinheiro, para que ele possa construir a sua casa ou comprar a sua casa. Certo? É uma relação de metonímia. Ainda tem mais. Nós temos aí o produto, a marca pelo produto. Por exemplo, hastes flexíveis de algodão é o produto, mas nós trocamos pelo nome fantasia. Nós pela marca, Cotonete,
Outra, achocolatado em pó. Na verdade, a gente traz pelo quê? Porque relação a gente traz? A relação de Nescau, muitas vezes. Uma outra metonímia que está sendo muito utilizada. Olha, cursos preparatórios, aí você traz a metonímia do CEPEM. O CEPEM é uma marca, uma relação metonímia. Por quê? Porque, na verdade, ó, quando a gente acha que tem muitos cursos por aí, mas aqueles cursos que ganham destaques, então são os elementos que nós temos também na metonímia. Uma outra relação na metonímia é o que nós chamamos de parte pelo todo. Pedir a mão da pessoa em casamento. Você não quer somente a mão não te interessa tanto. Você quer a pessoa como um todo, então é a parte pelo todo, tá? Ele é um sem teto, na verdade ele tem as quatro paredes e não tem um teto? Não, sem teto é uma casa, então é a parte pelo todo, tá? Fica ligado que eu ainda tenho mais aí, ó, tem a perífrase. A perífrase é nada mais, nada menos, designa um ser através de alguma característica, um atributo. Presta atenção. Esta perífrase é mais ou menos assim. Olha só. A perífrase ela acontece com locais. Por exemplo, a Cidade Luz continua atraindo visitantes do mundo todo. Quem é a Cidade Luz? Paris. Se eu disser lá, a Cidade Maravilhosa, poxa, todo mundo já sabe que a Cidade Maravilhosa é o quê? É o Rio de Janeiro. O povo lusitano foi bastante satirizado por Gil Vicente. Quem é o povo lusitano? Os portugueses em si. Essa é uma relação de perífrase. Mas eu tenho mais perífrases. Por exemplo, você tem lá, em Pernambuco, você tem lá o seguinte, a cidade que diz assim, a capital do forró. Então, a capital do forró, você tem lá a cidade de Caruaru. Você tem lá a Suíça pernambucana, Garanhuns, não é isso? Então, você tem esses elementos aí que vão determinar, são chamados de perífrase. Mas quando essa perífrase acontece com pessoas, deixa de ser perífrase e anote aí, será antonomásia. A rainha dos baixinhos, quem é? Xuxa. O rei do futebol, quem é? Pelé. O presidente dos pobres suicidou-se em 1954. O presidente dos pobres, também chamado de pai dos pobres, foi o grande Getúlio Vargas, né? E aí, na verdade, Getúlio, eu digo grande pela expressão que o Getúlio traz. Obviamente, o Getúlio foi um presidente que trouxe essa característica, as pessoas do aclamaram de pai dos pobres ou presidente dos pobres. Pois é. O príncipe dos poetas. O príncipe dos poetas é o grande Olavo Bilac, o grande membro do simbolismo brasileiro, né? Do parnasianismo brasileiro, Olavo Bilac. A dama do teatro brasileiro, quem é? Fernanda Montenegro, que também é imortal da Academia Brasileira de Letras. Então, a dama do teatro brasileiro, ela foi indicada para o Oscar lá naquele filme Central do Brasil. Acabou perdendo lá para La Vita é Bella, né? A Vida é Bela, que era um filme que falava sobre a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Então, na verdade, o que acontece aí? Nós temos uma perífrase quando é nome de cidades, lugares, mas quando é nome de pessoas, quando está indicando pessoas, deixa de ser perífrase para ser o que, gente? Antonomásia. Antítese, fica ligado na antítese. Tanto a antítese quanto o paradoxo são muito próximos um do outro. Antítese é nada mais, nada menos, consiste no emprego de termos com sentidos opostos. Então, para que haja antítese, as palavras têm que determinar um sentido oposto. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza e felicidade, na verdade, são antíteses. Alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, são relações antagônicas, são sentidos opostos. O que é uma antítese? São palavras com sentidos opostos. Já o paradoxo, anote aí essa diferença. O paradoxo resulta numa ideia contrária.
Não é mais a palavra, mas sim a ideia contrária. Então, por exemplo, para se viver do amor, há que esquecer o amor. Ora, não há nenhuma palavra aí, viver e esquecer não são antagônicos, amor e amor não são antagônicos, mas o que é antagônico aí? Não é a palavra, mas a ideia. Se é a ideia, é um paradoxo. No discurso, sindicalista afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas. Ora, é uma relação quase que desproporcional, uma ideia antagônica, não é? Ora, se ele trabalha mais, a ideia é que ele tenha um percebimento, que ele receba um pouco mais. Mas se ele trabalha, quanto mais ele trabalha, mais dificuldades econômicas ele tem, eu tenho uma relação inversamente. Essa relação inversa é uma relação que nós chamamos aí de paradoxo, porque a ideia ela é antagônica e não são as palavras que são antagônicas. Nós temos aí uma poesia do grande Luiz Alberto de Camões que diz: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Doer e não sentir são ideias antagônicas. Elas beiram a ideia, a loucura nesse processo. Então, nessa relação nós temos um paradoxo, tá certo? Eufemismo, anote aí o eufemismo. É uma figura que consiste na suavização, no abrandamento de uma expressão que ela tem um sentido desagradável. Aqueles homens públicos apropriam-se do dinheiro, eles roubam. Para não dizer que rouba, de que eles apropriam-se. Ele faltou com a verdade, para dizer que ele está o quê? Mentindo. Esse eufemismo, Cássia Eller partiu dessa para melhor, para dizer que ela morreu. É uma relação aí de uma suavização de um termo bastante desagradável, é um eufemismo. Já a hipérbole é um exagero intencional. Você tem uma relação de intencional, você tem um exagero intencional no processo. É a figura que traz um exagero que procura tornar mais expressiva uma ideia. Esse exagero é apenas para intensificar, para, de uma certa forma, superdimensionar aquele processo. Na época da festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Morrer de medo é uma expressão que traz uma expressividade, um exagero, a fim de dizer o quanto eu tenho medo de fogos de artifício. Ela gastou rios de dinheiro, ela gastou muito dinheiro. Estou morrendo de fome, é porque a fome está, de uma certa forma, ali me consumindo, mas essa história de morrer de fome é um elemento que, tecnicamente, é um exagero intencional para intensificar, dar uma expressividade a uma certa ideia. Ironia. Anotem que é outro elemento bastante cobrado nas bancas. A ironia, ela dá-se por um processo muito interessante. Ela consiste na inversão de sentido. Por exemplo, tem uma galera que chama assim, bonitinho você. A palavra bonito, ela agora vai ter um sentido inverso. É uma ironia. Ou ainda diz assim, feinha aquela pessoa, para dizer que ela é muito bonita. Quando há uma inversão de sentidos, nós temos aí o quê? Uma ironia. Muitas vezes essa ironia é para avisar a sátira ou a ridicularização. Vamos ao exemplo. Temos um cartoon que diz assim, lembra do filho da vizinha? Virou bandido. E a outra responde, se virou bandido, ela pergunta, de qual ministério? Ou seja, faz uma ironia de que todas as pessoas que assumem um papel ministerial, tecnicamente políticos, eles viram que, gente, bandido. Em suma, quer dizer que todo político é ladrão, é bandido. É uma generalização muito complicada, nós não devemos seguir. No entanto, é para você observar a ironia presente dentro desse texto, que é uma figura de linguagem. Bem, agora nós vamos para as figuras de sintaxe. Quais são as figuras de sintaxe? Anotem, são as que mais aparecem. São as figuras de construção.
Essas figuras de construção são aquelas figuras em que nós temos que ter bastante cuidado a elas. As figuras de sintaxe, ela diz o seguinte, olha só. Primeiro elemento que ela trabalha é o que nós chamamos de ordem inversa ou ordem direta do processo. O texto nem sempre é organizado conforme as normas de sintaxe. Às vezes, ocorre alguns desvios sintáticos que alteram a estrutura convencional de uma oração. É o sujeito, o verbo mais o complemento, e seria a oração direta, certo? Quando há esta oração direta, quando há uma modificação dessa estrutura, nós temos aí que nós chamamos de oração inversa, ou também chamadas de quê? De hipérbato. Vamos entender essa relação desse hipérbato aqui. Ele diz assim, ó, águas de março, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de touca, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é o matita pereira, é madeira de vento, o tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o que queira ou não queira. Observe aí, na verdade, nessa frase, nessa poesia do grande Tom Jobim, chamada Águas de Março, que virou música, não é? Então, na verdade, nós temos aí uma repetição, certo? Essa repetição do verbo ser, que é o ele observe que esta repetição aí também traz uma relação aí sintática, uma relação de conotação, figuras de sintaxe. Vamos entender melhor aqui, vamos lá. É a mudança, o que é anacoluto? Nessa figura de construção eu tenho primeiro o anacoluto. Anacoluto é a mudança da construção sintática no meio da frase, ficando alguns termos desligados do resto do período. Parece um apagão de ideias. Vamos ver, esses alunos da escola, não se pode duvidar deles. Esses alunos da escola, não se pode duvidar deles. Observe que esses alunos da escola e não se pode duvidar deles são duas orações independentes, são duas orações, ó. Uma vai entrando no lugar da outra ali, ó. Na verdade, esses alunos da escola não é uma oração, desculpa, é só não se pode duvidar deles. Observe que esse elemento aqui, ó, não se pode duvidar deles, tem uma vírgula aí, parece que estão desconectados, desligados um do outro. Mas, na verdade, é para fazer uma relação, uma mudança da construção sintática. Olha o que ele diz. A expressão esses alunos da escola deveria exercer a função de sujeito. No entanto, o que é que ela faz aí? Há uma interrupção da frase com o uso de quê? Da vírgula. A expressão fica à parte, não exercendo nenhuma sintática, nenhuma função sintática no período. Então, a anacoluto é chamado de frase quebrada, pois corresponde a uma interrupção na sequência lógica do pensamento. Esta sequência, esta figura de linguagem, vez ou outra aparece nos textos. O anacoluto deve ser usado com finalidade expressiva e única, somente essa finalidade expressiva de trazer essa ideia. Em geral, nós devemos evitá-lo, ou seja, numa construção comum, numa construção de uma redação, deve-se evitar o anacoluto, mas aí em textos literários, como músicas, poesias, poemas, na verdade, ou outros textos literários, narrativos, etc., fábulas, crônicas, eles podem ser utilizados de forma tranquila, lembrando que eles têm uma coisa chamada licença poética, tá? Inversão, ou ainda chamado de hipérbato. A inversão ou hipérbato é nada mais, nada menos do que a oração no discurso inverso, no discurso indireto, desculpa, no discurso indireto não, nós chamamos aí de ordem inversa ou ordem direta. Exemplo, ao ódio venceu o amor. Na verdade, na sequência, na ordem direta seria o amor venceu o ódio, venceu ao ódio. Na verdade, o que acontece aí? Eu tenho aí uma relação, toda oração que começar com preposição, ao ódio venceu o amor, de tudo ao meu amor serei atento, na verdade na fala do grande Vinícius de Moraes, de tudo ao meu amor, toda oração que começar com preposição, ela está na ordem indireta, isso é chamado de hipérbato, ou também chamado de inversão. Anáfora. Anáfora é a repetição exaustiva de uma ou mais palavras, mas tem que ser no início da oração, no início da frase.
causando um efeito de reforço ou ainda de coerência por esta repetição. Vamos ver o exemplo. Se você gritasse, são frases do Drummond que depois virou música, né? Na voz, se eu não me engano, do Gilberto, do Caetano, não lembro, acho que Gilberto Gil. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. E agora, José, a festa acabou, o povo sumiu. Pois é. Então nessa frase, nessa música aí, eu acho que o Chico aqui faz essa música, essa letra aí. Essa frase é do Drummond, esse texto é do Drummond. E olha, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se você dormisse, se você... Observa a repetição do se você, se você, se você. A repetição de uma ou mais expressão, ou de mais palavras, desculpa. No início da frase, nós temos aí uma coisa chamada anáfora. E onde é que ocorre isso? Em textos literários. Anáfora em textos literários. E o polissíndeto? O polissíndeto, cuidado, uma relação sintática que eu tenho que ter muito cuidado com o polissíndeto. O polissíndeto é uma figura caracterizada pela repetição dos conectivos, ou também chamado de síndetos. O que são síndetos? Síndetos são, anota aí o que é de síndeto, não é síndico não, síndetos. Síndetos são conjunções, sindética, conjunção. Falta-lhe o apoio falta-lhe o solo aos pés. Recua e corre, vacila e grita, luta ensanguenta e rola e tomba e se espedaça e morre. Um texto do Olavo Bilac. Essa repetição desnecessária do i, e ele foi, e chegou, e entrou, e fez isso, e tomou banho, e quebrou as coisas, e bateu na fulana, e foi... Esse i, essa repetição exacerbada de um síndeto, de uma conjunção, que pode ser o i, pode ser o ou, pode ser o nem, pode ser o mais... Qualquer conjunção, essa repetição desnecessária, muita repetição, a partir de três repetições para cima, nós chamamos isso de polissíndeto. Lembrem-se, quando for o polissíndeto utilizado com a conjunção i, a vírgula ela é obrigatória, mesmo fazendo parte do mesmo sujeito. Eu sei que há uma regra na gramática que diz que não se coloca vírgula na conjunção i quando tiver valor de aditivo e quando for uma relação de mesmo sujeito. Mas quando for um polissíndeto, esta vírgula ela é obrigatória. Obrigatória, beleza. Fica ligado nisso. E aí eu tenho um assíndeto, que é justamente o contrário do polissíndeto. O assíndeto é uma figura de linguagem de oração coordenada assindética. É quando não houver a presença da conjunção. É uma figura caracterizada pela ausência de conjunções. Ou ainda os conectivos, dos síndetos. Tens casas, tens roupa, tens amor, tens família. Vim, vi, venci. Vinde, vinde, vence. É a frase mais famosa do Júlio César, imperador. O Júlio César, né? Que na sua morte vem todo mundo dar uma facada em Júlio César e ele diz: até tu, Brutus, meu filho, me traístes, não é? Bruto, que era considerado aí de criação, filho de criação, vem e empurra-lhe uma faca em Júlio César. Pois é, mas vim, vi, venci. Na verdade, eu tenho 3 verbos, 3 orações. Como não há presença de conjunção ligando uma oração à outra, nós temos uma oração coordenada assindética, nós temos um assíndeto. Assíndeto também é uma figura de linguagem, tá certo? Elipse é outra figura de linguagem de construção muito, muito utilizada. A elipse consiste na omissão de um ou mais termos numa oração que pode ser facilmente identificado. Cuidado! Para bancas como a UPE, elipse é quando você omite um termo que não foi dito anteriormente, mas é facilmente identificado. Já para bancas como o Sebrasp, elipse é quando você omite um termo que já foi anteriormente dito, ou qualquer um, por exemplo, mesmo que ele já tenha sido dito, mas na verdade nós chamamos aí de uma oração, de uma elipse. Por exemplo,
A cada um o que é seu. A cada um o que, pelo amor de Deus? A cada um deve se dar o que é seu. Cada um tem, o que merece, etc. Nós temos uma relação de elipse. Tenho 2 filhas, um filho e amo todos da mesma maneira. Houve a omissão do pronome pessoal eu. Ou seja, nos sujeitos ocultos, nós temos aí uma elipse, tá? Nós temos uma elipse aí no sujeito oculto. Zeugma. Zeugma, para a banca UPE, ocorre quando a omissão é feita de algo que já foi anteriormente citado. Por exemplo, existe muito as zeugmas verbais. Normalmente tem que ter uma vírgula. A pontuação garante o uso de uma vírgula numa zeugma. Por exemplo, ele gosta de geografia, vírgula, ele gosta de geografia, ponto e vírgula. Eu, de português. Ora, eu o quê? Eu gosto de português. Observe que tem uma vírgula entre eu e de português para encarar, para enfatizar que ali é a presença de um termo que foi omitido propositalmente. Por uma questão de coerência, uma questão de coesão, normalmente, uma questão de coesão. Na casa dela só havia móveis antigos, ponto e vírgula. Na minha, vírgula, só móveis modernos, ou seja, só havia móveis modernos. Ela gosta de natação, eu, vírgula, de vôlei, eu gosto de vôlei. No céu há estrelas, na terra você. Eita, Febe. Agora, anota isso aí, anota que eu tô ligado, tu vai mandar para ela, eu tô ligado. Anota, pode anotar, né? Porque ela reclama que tu só vive estudando, não tem tempo para ela, né? E tu manda isso para ela agora no WhatsApp, manda agora, manda. Na terra, no céu há estrelas, na terra você. Aí no final tu diz, há a presença de um zeugma pela omissão do verbo haver. Eita, ela vai dizer, o estudo também me comove. Aí é beijo na boca e assim vai. Certo? Fica ligado, isso aqui é um zeugma muito utilizado. Por fim, eu tenho aí a silepse. Nas figuras de construção, ainda eu tenho a silepse. A silepse nós chamamos de gênero, a silepse de número e a silepse de pessoa. É considerado silepse, é uma concordância, nós chamamos de concordância ideológica. Essa concordância não se faz com o termo, mas com a ideia que representa, por isso chamada de concordância ideológica. Vamos ver aqui, ó. A bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com calor intenso. Nesse caso, o adjetivo bonita não está concordando com Porto Velho, mas concordando com a palavra, mas está concordando, né, gramaticalmente, pertence ao gênero masculino, mas está com a ideia contida que é a palavra de cidade. Ó, a bonita Porto Velho, a bonita cidade. Porto Velho eu sei que é masculino, aí nós chamamos aí de silepse de gênero, concordância ideológica. Vossa Excelência está preocupado. Nesse caso, o adjetivo preocupado concorda com o sexo da pessoa. Vossa Excelência é um pronome de tratamento que eu vou concordar de acordo com o que eu falo. Vossa Excelência é utilizado tanto para o masculino para o feminino, depende de com quem eu estou falando, tá certo? A silepse de número, na verdade, os números são chamados de singular e plural na língua portuguesa, e a silepse ocorre quando o verbo da oração não concorda gramaticalmente com o sujeito, mas com a ideia que está contido nele. A procissão saiu, andaram por todas as ruas. Quem andaram por todas as ruas? As pessoas. Mas não está lá colocado, pois é, a concordância com a ideia. A procissão saiu. Não foi a procissão que andou, mas foram as pessoas que andaram. Por isso que o verbo está no plural. Fica ligado. O povo corria por todos os lados e gritavam. O povo corria e o povo gritava. Mas se eu digo que o povo gritavam, na verdade gritavam, porque eu não estou mais fazendo relação com o povo, mas com as pessoas que caracterizam o povo. Isso é uma silepse de número. E por fim, a silepse de pessoa. Pessoa na língua portuguesa são aquelas que nós chamamos de primeira, segunda e terceira. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. E na verdade, quando não há concordância com essas pessoas. Mas, por exemplo, os brasileiros precisamos nos unir. Oxe, brasileiros é a terceira pessoa. E precisamos nos unir é a primeira pessoa, porque eu estou me incluindo como brasileiro. Olha lá, o que não compreende é como os brasileiros persistimos. Ora, o que eu não compreendo é como os brasileiros persistimos. Nós, porque ele se incluiu também como brasileiro. Os agricultores temos orgulho.
Temos, porque também ele se inclui como agricultor. Dizem que os cariocas somos poucos, porque somos está concordando com quem? Ele está se incluindo, nós somos. Observe que essas formas verbais, persistimos, temos e somos, concordam com a ideia contida nos seus sujeitos brasileiros, agricultores e cariocas, que estão na terceira pessoa, mas inclui um enunciador. Se inclui, ele respectivamente, ele também é chamado de brasileiro, de agricultor e de carioca. Muito massa essa questão. Então, olha só, pessoal. Esses são os elementos que nós chamamos de figuras de construção. São os que mais aparecem, provavelmente estarão lá na sua prova, estarão lá na sua prova. Então, é bom que você fique atento, que você fique sempre ligado nessa construção. Por quê? Porque, na verdade, figuras de linguagem é um elemento que sempre está lá presente. Observa teu edital e se o teu edital tem figura de linguagem, não negligencia, porque uma questão como essa pode cair e fazer toda a diferença entre a pessoa que está dentro do diário oficial como aprovado e a pessoa que fica aí reprovado. Fica a dica, certo? Língua portuguesa é aqui no CEPEM, porque de língua a gente entende.